mais triangular no corpo. A cascavel, ela tem a presença do guiso. A surucucu, a gente não encontra na região de São Paulo mais. Ela tem a pele dela, ela é chamada de surucucu pico de jaca, porque lembra bem a estrutura de uma jaca mesmo. Ela tem uma estrutura um pouco, parece mais grosseira. E aí o que acontece? Nesses 3 grupos nós temos a presença de fosseta loreal, que é essa estrutura entre a narina e os olhos, que nós conseguimos ver, que é como se fosse um buraquinho, que é uma estrutura que auxilia ela, porque como ela não tem uma boa visão, ela tem visão de calor, isso auxilia para que ela consiga sentir a presença de um possível predador ou presa, tá? Então são esses 3 grupos e as corais. As corais não possuem fosseta. Só que sempre que você vê uma cobra padrão coral, não tem que tentar identificar se é verdadeira ou falsa. Sempre tem que considerar que qualquer cobra padrão coral é uma cobra de interesse em saúde. Evitar chegar perto, evitar manejá-la. E isso eu digo para qualquer cobra, porque ninguém é obrigado a ser especialista em cobra, bater o olho e saber se é uma cobra de interesse em saúde, se é uma cobra que tenha peçonha, que não tenha. É sempre bom evitar. Até porque a pessoa pode às vezes olhar e falar, aquilo não é uma cascavel, é uma cascavel. Só que ela perdeu o guiso. Então a pessoa está perdendo a principal característica quando olha esse animal. Aqui, só para exemplificar, eu coloquei uma foto que tem alguns desenhos do padrão de coloração da jararaca, porque isso pode variar. Pode variar o quê? Por região, espécie, subespécie e até mesmo uma alteração genética. O animal ele pode sofrer uma alteração genética e ter um padrão de coloração um pouco diferente. A região também varia até por conta da questão do animal se camuflar, ele tem a especialização da espécie. Tem várias subespécies, várias espécies, então isso altera um pouco. As corais, a mesma coisa. As corais elas têm uma variação muito grande de cor, de espécie, subespécie e tudo mais. E a falsa coral, ela quer imitar a coral verdadeira. Então ela vai tentar imitar ao máximo. Os animais eles foram evoluindo de uma forma que eles conseguem imitar ao máximo. Então a pessoa, mesmo um especialista, pode confundir, olhar rápido e confundir uma coral verdadeira com uma falsa. Ele não vai conseguir muitas vezes olhar cada estrutura, cada padrão de coloração. Então assim, viu o padrão coral, sempre considera como um animal de interesse em saúde, tá? Aqui eu coloquei um pouco também da dentição delas para ver como que é potente essa dentição delas. Para exemplificar, eu gosto muito de exemplificar com a agulha de injeção. A agulha de injeção ela é ótima para injetar alguma coisa na gente, um remédio, um soro, qualquer coisa. Essa agulha ela foi baseada no dente das cobras, tá? Das cobras jararacas, cascavéis e surucucu, tá? Que elas têm uma dentição, que é a solenóglifa, que é uma dentição que ela é móvel, tá? O animal quando ele abre a boca, o dente dele é móvel e é totalmente canaliculado, ele tem uma estrutura dentro mesmo, como se fosse uma agulha. As outras cobras, como a coral, por exemplo, ela tem um dente na parte da frente menor e ele é fixo, ele não movimenta do mesmo jeito que o das outras cobras. E algumas cobras conhecidas como falsas corais e entre outras, elas têm essa dentição opistóglifa, que é um dente na parte de trás da boca. Só que assim, a gente tem sempre que lembrar que a alimentação desses animais são outros animais. Então a boca do bicho não é uma boca limpa. Então ela pode te morder e apesar de não possuir a peçonha, ela pode te causar uma inflamação, uma infecção no local, tá? Justamente por ter a boca, a saliva, a sujeira, às vezes acabou de comer um animal, então é sempre bom ficar esperto com relação a esses animais. Aí aqui as cobras jararacas, elas têm a fosseta loreal, como eu falei. Aí eu coloquei aqui uma fotinho de uma para vocês poderem observar. A questão da coloração também já é importante perceber. E aqui já é outra jararaca e já tem uma variação de cor. É outra serpente do gênero Bothrops, é outro tipo de jararaca com variação de cor. As pessoas costumam dizer que quando são picadas por esses animais, muitas vezes elas estão distraídas. Então, por exemplo, estão trabalhando na região de mata, tomaram a picada e às vezes acham que bateram num graveto.
bateram a perna e furaram num graveto. A pessoa não sente na hora uma dor terrível, alguma coisa do tipo. E também isso varia de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Uma criança, ela vai sentir de uma forma um pouco diferente de um adulto. Elas podem causar dor no local, inchaço, podem causar como se fossem edemas, manchas arroxeadas. Pode sangrar no local da picada, mas também pode sangrar na gengiva. Se a pessoa tiver algum outro ferimento pelo corpo, também pode dar esse sangramento. Ela pode complicar, ter uma insuficiência renal e às vezes a pessoa pode ter algumas outras complicações até no próprio local. Essas complicações muitas vezes são causadas pela própria pessoa, que ela quer amarrar, quer cortar a região. E eu até vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Não devemos fazer nada disso, tá? Aqui são alguns exemplos do que pode ocorrer com uma pessoa acidentada. Às vezes a pessoa ela tem a falta ali com inchaço do membro, bolhas, começando a necrosar, então podem acontecer várias coisas na região dessa picada. Já as láqueses, como eu disse, nós não encontramos mais elas em São Paulo, tá? Em tamanho, ela é considerada a serpente peçonhenta do Brasil de maior comprimento. É uma cobra, eu acho ela tem uma coloração muito bonita, ela é uma cobra muito bonita, mas ela também causa acidentes muito graves. Ela tem um quadro muito semelhante ao da jararaca, em alguns lugares até confundido. Ela pode causar vômitos, diarreias, pode alterar os batimentos cardíacos e também a pressão, tá? Ela também possui a presença da fosseta, dá pra ver na fotinho. Aí aqui algumas fotos também sobre o acidente com uma láquesis. As crotalos, que são as cascavéis, eu coloquei até com uma fotinho do guiso, que é geralmente o que a pessoa associa, aquela cobra tem um guiso. Ela pode perder esse guiso. O acidente com a cascavel. A pessoa pode ter a sensação de formigamento, essa questão de dificuldade de manter os olhos abertos. A pessoa ela fica com uma cara de sono, uma cara de bêbada, a pálpebra ela cai, a pessoa não tem força para abrir os olhos normalmente. Ela pode ter dores musculares. E aí, essa questão da visão, deixa eu mostrar para vocês, essa cara aqui de bêbado. É um problema muito sério, porque geralmente as pessoas, principalmente pessoas mais antigas ou de algumas outras regiões, elas foram criadas ouvindo que quando toma picada tem que tomar álcool, tem que tomar querosene, cachaça, enfim. Aí a pessoa toma essas bebidas. Aí ela chega no hospital com essa feição de bêbada. Foi a cobra ou foi a bebida? Então isso acaba complicando a situação do médico, porque o médico ele vai identificar sintomas. E a pessoa ela já está colocando dentro do corpo dela outra coisa para o corpo dela ter que combater, é outra substância. Ela está combatendo um veneno, uma toxina, e ainda tem que combater uma bebida. Então a pessoa acaba complicando a situação dela. Então não se deve beber nada, porque isso é um sintoma, o médico vai identificar o sintoma. E você está mascarando o sintoma. O médico ele tem que saber o sintoma, descobrir qual é a serpente, para ele não te dar um soro errado. Porque imagina, você está com a toxina da serpente agindo no seu corpo, você está com a ação da bebida e ainda você toma um outro soro para outra cobra. Então são várias coisas se agindo dentro do seu corpo. Então não se deve tomar nada, não se deve tentar mascarar os sintomas. Tem que deixar os sintomas para o médico conseguir decifrar que animal que foi, ver o que está acontecendo no seu corpo, qual é a reação. Outra coisa que é importante falar é que existe o efeito placebo. Então a pessoa às vezes ela encontrou, por exemplo, uma cobra de vidro, que a gente dá esse nome, é um nome popular, mas trata-se de um lagarto. Não tem peçonha, não tem nenhum tipo de toxina. Só que a pessoa foi mordida. No que a pessoa foi mordida, ela se assusta. Ou qualquer outra cobra que não tenha peçonha. A pessoa vai se assustar. O corpo da pessoa reage, porque a cabeça acredita tanto que foi um animal de interesse em saúde, que o corpo pode reagir. Não estou falando que a pessoa está errada. A pessoa deve ir ao médico. No médico, eles vão ver o que está acontecendo. Eles podem chegar e falar, ó, não foi um animal peçonhento, você só está assustada, seu corpo está reagindo. Isso é completamente normal. Então, pode acontecer o efeito placebo também.
Essas cobras todas que eu mostrei, elas também podem dar o bote seco. O que é o bote seco? Ela pica a pessoa, mas ela não inocula o veneno. Por quê? Porque o veneno para a cobra, ele serve para ela se defender e para ela se alimentar. Então, quando o animal ele gasta esse veneno, ele gasta essa toxina, ele tem um gasto de energia. E ele precisa se alimentar para repor a energia. E aí ele tem maior dificuldade. Então, para ele não é viável gastar o veneno. Então, o que acontece? As cobras, elas vão tentar mostrar que estão ali. Elas vão tentar fugir, elas vão tentar fazer algum barulho do tipo, ó, tô aqui. Então, a jararaca, ela bate a cauda no fuliço para tentar fazer um barulho de que ela está ali. A cascavel, ela balança o guizo. Então, assim, o animal, ele tenta mostrar que está ali, ele tenta fugir. A última alternativa é o picar. Então, se a pessoa pisa em cima dele, o animal se assusta e acaba picando, tá? Aqui eu estou mostrando uma fotinho do guizo só por uma questão de curiosidade. Muitas pessoas acham que o guizo da cobra demonstra a idade dela. E não é. O que acontece? A cobra ela muda de pele. Quando ela muda de pele, no caso da cascavel, ele forma um pedacinho da pele, ele forma esse anelzinho no final da cauda. Então isso vai mostrando quantas trocas de pele ela fez no ano. Quantas trocas de pele ela fez. Não necessariamente aquilo marca a idade dela. E outra coisa, o guizo quebra. Se ela bater numa pedra, ela pode quebrar. Se algum predador grudar nesse guizo, tentar morder, pode se quebrar também. E a cobra ela pode fazer várias mudas ao longo de um ano, porque assim, ela está crescendo, um filhote está em fase de crescimento, o animal jovem está em fase de crescimento, ele está fazendo as mudas. Alguma coisa que esteja incomodando a pele, seja um ferimento, um carrapato, alguma coisa. Esse animal ele não tem como ir lá arrancar um carrapato, por exemplo. Diferente de outros animais, ele não tem pernas para se coçar. Então, o que ele faz? Ele faz essa muda de pele. Então, alguma substância que caiu e está irritando a pele, ela vai fazer essa muda. E isso tudo também depende do local. A cobra tem que ter uma umidade boa, ela tem que passar. Às vezes vocês podem encontrar a pele da cobra assim, em cima de uma pedra. Ela passou ali para arrancar essa pele antiga. Então, isso vai formando o anelzinho, vai formando o guizo da cobra, tá? Então, sempre as cobras vão tentar fugir, vão tentar mostrar que estão ali, e os outros animais também. Não é interessante para nenhum deles ter esse gasto de energia, esse gasto de toxina. As serpentes micruros são as corais, tá? Como eu disse antes, elas não têm a fosseta. Essa da foto, ela está até com a cauda erguida, formando como se fosse um círculo. Isso é uma das técnicas dela para tentar fugir de um possível predador. Então, o predador olha, acha que ali é a cabeça. Então, ele tenta acabar mordendo a cauda da cobra. Em alguns lugares, as pessoas acreditam também que a cobra pica com o rabo. Então, essas cobras, você está segurando uma cobra dessa, ela vai pegar a ponta da cauda e vai ficar batendo. Ela está fazendo isso para assustar, como eu disse. A última coisa que ela quer fazer é picar. Então, ela fica batendo para assustar. Então, as pessoas às vezes se assustam e soltam o animal, tá? Elas podem ter uma variação muito grande de coloração. Então, aquilo eu volto a repetir. Sempre considerar todas padrão coral como peçonhentas, tá? Como de interesse em saúde. O acidente com a coral, ele é um acidente também um pouquinho mais sério. A pessoa pode ter uma alteração de visão, também pode ter aquelas pálpebras caídas, podem ter sonolência. Então, sempre que sofrer um acidente, procurar o médico para ele poder ver o que tem que fazer, quantia de soro, se é necessário soro e tudo mais, tá bom? Aqui, como eu disse que tem muitas espécies, eu coloquei só para vocês terem uma noção da variação de coloração e de espécies e de tudo mais. Então, são grandes as diferenças. E como eu disse, as falsas corais, elas vão tentar parecer muito com as verdadeiras. E pode também ter uma questão genética, como eu falei, de ter uma variação genética. Eu mesma já cheguei a pegar uma falsa coral que ela era todinha preta. Ela teve alguma alteração genética. Então, pode acontecer algumas mudanças. Outros animais que nós temos que tomar muito cuidado são as taturanas. Taturanas, no geral, queima, pode causar uma reação alérgica, às vezes a pessoa tem uma pele mais delicada. Mas essa que eu estou mostrando é a lonômia.
A alonômia, ela geralmente vive, como está nessa primeira foto, ela vive